Bom, então o que a gente viu até agora foram cenas de filmes de desastres naturais. E essa é a nossa sinapse de hoje, a saúde mental nos desastres e um apêndice sobre o Covid-19. Mas por que eu tenho que me preocupar com saúde mental em desastres, sendo que o Brasil é um país tropical abençoado por Deus? Bem, a gente sabe que essa frase ela já é bem uma mentira, já que todo ano a gente vê um desastre natural acontecendo no Brasil. Seja soterramento, chuvas, alagamentos. Tudo bem que a gente não tem terremotos, tsunamis, mas o Brasil tem lá suas peculiaridades em relação aos desastres naturais. O primeiro desastre no Brasil que ativou as políticas de emergência foi contra o acidente do Césio 137 em Goiânia em 1987. Desde então, o Brasil iniciou políticas que atuam contra acidentes, desastres, emergências, viremias, tudo que há de ruim. E o papel do psiquiatra ou do psicólogo nesse contexto se baseia no PCP, os primeiros cuidados psicológicos. E a gente vai estar falando agora sobre ele. Bom, o PCP ele é um manuscrito da OMS, então se você jogar no Google você vai achá-lo, em que a OMS lista o que devem ser os primeiros socorros na saúde mental, primeiros contatos psicológicos. A teoria é bem simples, o que dificulta um pouco a prática, não é tão simples assim colocá-lo em prática, mas ele basicamente é se identificar, se apresentar, né? Entrar nos moldes da cultura, listar o que precisa em primeiro lugar, não em segundo plano, os primeiros planos mesmo, a fazer ação, colocar informação e ativar a rede de apoio e a manutenção daquilo. Então são, na verdade, 5 passos que, bem listados, vamos com calma em cada um. Então primeiro, você vai se identificar e entrar na cultura local, ou seja, respeitar a religião e não tirá-lo da cultura. Ele já está numa situação de desastre. Imagina se você tira aquela pessoa do seu habitat, né? Vamos falar assim, seus costumes, seria piorar ainda mais a saúde mental dele. Então, em primeiro momento, você vai se identificar, olha, sou fulano de tal, eu tô aqui por tal agência, tal ONG e eu vim para te ajudar. E entrar na cultura, se for preciso usar as vestimentas adequadas e não se deslocar da cultura, não tem que ter um afastamento e sim uma conexão. O segundo, você vai listar as ações, o que precisa em um primeiro momento, deixando claro que em um primeiro momento o PCP ele é simples. Ele é de coisa de meia hora, um dia no máximo. Ele não é resoluções futuras, eles são para resoluções práticas e imediatas. Então, listar o que a pessoa precisa em um primeiro momento, que a comunidade precisa em um primeiro momento. E o terceiro passo é colocar em ações o que você listou no segundo passo. O que é bem difícil, mas com uma organização talvez seja mais fácil do que, obviamente, é mais fácil do que com uma desorganização. O quarto passo é oferecer informações, mas preste atenção, pequenas informações, não é exagerar no conteúdo das informações, são informações prestativas que vão ajudar. Não adianta nada eu oferecer informações que não vão servir de nada e só prejudicar a saúde mental da pessoa com quem eu estou lidando. Então, esse seria o quarto passo. E o quinto seria acionar a rede de apoio e adequada a cada comunidade. Realocar o indivíduo na comunidade. Quem pode ajudá-lo?
e fazer a manutenção daquele progresso que vocês já conseguiram. Esse é o PCP. Mas, como eu disse, teoria é muito mais difícil que a prática. Então vamos para um caso clínico, uma historinha fictícia que eu inventei para a gente colocar o PCP em prática. Você, médico psiquiatra, foi enviado para o terremoto que aconteceu no Haiti no ano de 2056. Então você chega lá na sua missão, estão as populações carentes e desalojadas num campo de futebol, o qual você é mandado. E aí você conhece Jojo. Jojo vem até você e pede ajuda. Você se identifica, fala que você veio do Brasil, você está numa missão, está para ajudá-lo. E Jojo começa sua história. Jojo estava no trabalho quando aconteceu o terremoto. Pós-terremoto, ele foi para sua casa ver se estava tudo bem. E viu sua casa em estrago total. Sabia que na sua casa estava a mulher e a sua filha, Lia. Quando soube, Jojo viu que a sua mulher havia sido levada ao hospital com vida, mas a sua filha Lia já estava totalmente morta ao ser retirada dos escombros. Jojo chega para você com a seguinte questão. Ele quer saber se deve contar que a sua filha Lia faleceu ou não para a mulher que está no hospital. Então vamos para os 5 passos do PCP, de acordo com essa história. O primeiro passo do PCP, se apresentar. Você o fez devidamente, falou que estava para ajudá-lo. Ele já foi direto a você, então o que você tem que fazer é mais criar uma rede de confiança, de apoio. Não dar muitas dicas da sua opinião, mas mais reproduzir ou aconselhar mais o que ele fala, deixar mais ele falar, você observar e responder com falas curtas e não muito longas. A minha opinião é que você deve fazer isso, isso, isso. Não. Essa é a primeira parte do PCP. A segunda parte é identificar as necessidades. Então, primeiro você tem que ver se Jojo está hidratado, se ele está com certa alimentação que ele está conseguindo, ele está em onde dormir. Obviamente que Jojo não está numa condição de saúde boa, mas esse seria o primeiro passo. Ações vitais, alimentação, higiene, sono, que você vai verificar. Depois, passado essas ações vitais, você vem com a saúde mental. Jojo perdeu a filha e tem uma mulher internada no hospital. E a grande questão de Jojo é se conta ou não. Perceba que existe aqui uma pergunta em xeque. Para Jojo, a principal questão é se conta ou não. Esse é o primeiro atendimento dele, é o primeiro socorro. Ele só quer saber disso. É o que atormenta. Mas ele só pode contar para a mulher, e ele deve contar para a mulher, porque ele não pode lidar com o peso todo, mas ele só pode contar para a mulher se ele estiver bem. E claramente ele não está bem porque ele não viveu ainda o luto da filha. Então essa é uma coisa que a gente tem que se pensar. No terceiro aspecto do PCP, a gente vai colocar em ação. Então, não adianta nada falar, Jojo, você deve contar para sua mulher se você estiver bem. Ele vai falar, eu estou bem, eu conto. Então a gente vai falar, Jojo, conte a sua mulher. Mas aí a gente já aciona o quinto passo. Cadê a rede de apoio dele? O que ele tem? Ele tem irmão, pai, mãe, sogros. Porque ao mesmo tempo que ele conta para sua mulher o que aconteceu, ele precisa de ajuda
para aguentar o falecimento da filha, as consequências da internação da mulher, a perda de uma casa, tudo isso. Então a gente aciona o quinto passo, que é a rede de apoio, vizinhos, irmãos, pai, mãe, sogro. E o quarto passo é dar informações. Jojo, você tem que viver o processo de luto. Então, junto do quarto e quinto passo, o quarto continuar falando, Jojo, o Haiti tá desse jeito, mas com certa moderação. No quinto passo a gente tem que manter. Então a gente vai acionar uma rede de saúde mental posterior para ele. Mas como? Com nomes, não algo subjetivo. Depois que você contar a sua mulher, acionar a rede de apoio, fizer tudo isso, você vai atrás de um psicólogo. Não, não é isso. Ele vai falar, tá bom, mas eu quero nomes. Então, vá no hospital e veja se tem um grupo de apoio que possa posteriormente acolher o Jojo. Na comunidade, os vizinhos, a comunidade atingida, ela pode criar uma associação, uma ONG, uma atividade. O que o Jojo pode fazer para continuar com a sua saúde mental. Por fim, para terminar a nossa sinapse de hoje, eu vou falar da saúde mental em tempos de pandemia, que é o caso da pandemia do coronavírus, porque é considerado um desastre e a gente deve pensar na nossa saúde mental nesse momento. A saúde mental de todo mundo está prejudicada. Pode ser devido ao isolamento, pode ser devido ao confinamento com pessoas que você não era acostumada a passar 24 horas, pode ser devido ao aumento da violência doméstica, pode ser ao medo da morte, de se contaminar ou transmitir o vírus, ou o medo da perda econômica, da situação econômica. Tudo isso leva a consequências como sonhos, pesadelos, enxaqueca, depressão, ansiedade. E o que a gente pode fazer para estar lidando com tudo isso? No PCP, usando o PCP para o coronavírus, o quarto passo do PCP diz controle das informações essenciais. Então, o excesso de informações nessa hora é sim prejudicial. Então, evite. Vá atrás só de informações que você precisa, que são essenciais para você naquele momento. Nada mais, nada menos. É sempre um equilíbrio. Usando ainda do PCP, a gente sabe que o quinto passo, que nos desastres, nas emergências e nos acidentes, a gente precisa de uma rede de apoio. Mas como ativar uma rede de apoio em isolamento, certo? De fato, talvez aí a gente precise da tecnologia para nos ajudar. Então, usar dos celulares, dos notebooks e das videochamadas para estar ajudando a gente, para a gente se conectar e manter essa rede de apoio que é tão essencial em momentos de desastre. Por fim, no próprio PCP, no quarto passo, ele fala para a gente se encorajar de estratégias positivas. E uma das estratégias mais positivas que eu vejo nesse momento é se acionar com seus hobbies, fazer hobbies que você gosta. Ler, desenhar, pintar, tricotar, até mesmo trabalhar em home office, colocar as coisas em dias, mas sem muita cobrança, naquilo do seu tempo, para aliviar um pouco o seu estresse, o seu isolamento, para ser uma ajuda da sua saúde mental. Então, os hobbies são necessários, sim. E outra coisa é a solidariedade, ela vem muito em alta em tempos de desastre. A gente vê que o ser humano, ele tem a empatia, ele se solidariza nesses momentos. Então a gente vê gente fazendo máscara, a gente vê gente com cesta básica, distribuindo cesta básica, gente cuidando de animais e cachorros, gatos em situação de rua também.
Então, é importante essa solidariedade, que ela vem como a rede de apoio do quinto passo também. Eu acho que uma frase que eu vi muito no Facebook, que eu gostei, é que o Covid ele não veio estragar o sistema, ele só veio demonstrar um sistema que já estava estragado. Então ele veio para demonstrar como a gente precisa mudar. Não estou falando que o Covid foi bom, de maneira alguma, mas estou falando que de todo lado positivo que a gente tem que tirar disso é que a gente não pode se manter a normalidade como estava antes. Eu quero voltar ao normal. Não vamos voltar ao normal. O normal estava pifando, já estava em esgotamento. A saúde mental de todos já estava ruim. Então a gente veio, vamos dar uma pausa, vamos pensar o que a gente precisa mudar, vamos pensar na nossa felicidade, vamos pensar como esse sistema ele está fragilizado. Eu acho que esse é o pensamento que se deve sair dessa pandemia. Principalmente a solidariedade e principalmente um sistema fragilizado que coloca todo mundo no caos e não no benefício do equilíbrio. Para quem quer saber mais, eu indico a saúde mental nos desastres do curso de Psicologia e Informação. Foi de lá de onde eu tirei a maioria das minhas informações, dos meus conhecimentos. É um curso que emite certificado e eu vou estar indicando aí para vocês. No mais, é isso. Abraços e até a próxima.